Onde poderia estar agora, nesse momento, às 5 para as 8 da noite, do dia 1º de março de 2015, um jovem, filho de pais separados, abusado sexualmente na sua infância, que conheceu as drogas aos 14 anos, aos 16 e aos 17 a cocaína, o crack, que foi preso por causa disso. Qual seria o fim para essa história? E eu queria chamar aqui na frente minha esposa, 1 minuto. Eu sei que ela é tímida, ela me pediu encarecidamente para que eu não fizesse isso, mas eu queria apresentar para vocês a minha esposa, a minha filha, Bianca. E eu queria poder dizer para você que essa pessoa, ela poderia estar exatamente aqui, aonde ela está, na Igreja Cristã da Família em Santos, ministrando a palavra do Senhor, porque essa pessoa sou eu. Essa é minha esposa, Cristiane, essa é minha filha, Bianca. São os maiores presentes que eu tenho na minha vida. E eu vou... Obrigado, meu amor. E eu vou... Obrigado, gente. Só que eu vou tentar voltar um pouco mais do que esses 2 anos que o pastor Evandro disse aqui. Temos sido muito abençoados, eu e minha casa, desde que nós encontramos o pastor Evandro e a pastora Sandra, nesse encontro de casais, que a Igreja Cristã da Família organizou lá na Penha. A Cristiane e a Bianca, a minha família, é um milagre de Deus. Nós nos encontramos há mais ou menos 2 anos atrás. Nós tínhamos perdido uma filha. Eu não sei se alguém que está aqui nesse salão já enterrou um filho. Se alguém já enterrou um filho, sabe do que eu estou falando. Eu acho que a maior dor que um homem pode sentir nessa terra é enterrar um filho. E nós perdemos uma filha com 3 meses. Ela estava começando a brincar e interagir com a gente, a sorrir, a dar risada. Só que ela nasceu com uma deformidade no coração. Ela nasceu com uma doença chamada tetralogia de Fallot. Eu não sei se alguém já ouviu, eu particularmente nunca tinha ouvido isso. Tetralogia de Fallot é um defeito. 4, por isso o nome tetra, de 4, tetralogia. Fallot foi o médico que fez a primeira cirurgia e conseguiu reverter essa situação. O coração nasce com 4 disfunções. Ele nasce não só com um sopro aberto, mas ele nasce com uma parte da veia que tem que oxigenar o sangue e voltar para as veias, o sangue oxigenado. É isso que o nosso coração faz. Ele pega o sangue, oxigena e ele joga o sangue limpo de volta. Ela tinha invertida essas veias no coração. E uma parte do coração dela era aberta. E uma outra parte eles nem conseguiram descobrir ainda qual que era o problema. E ela teve que se submeter a uma cirurgia. E ela passou por essa cirurgia. E infelizmente, após o 3º mês, ela viveu exatamente 3 meses. Ela nasceu no dia 19 de outubro do ano de 2002 e faleceu no dia 19 de janeiro do ano de 2013. E nós tínhamos uma grande dificuldade. Após isso, a Cristiane teve uma grande dificuldade para conseguir engravidar. Nós fomos aos médicos e a Cristiane tinha uma das trompas obstruídas. Então o médico nos aconselhou que nós procurássemos um geneticista, alguma coisa de inseminação artificial, algo do tipo. Eu estava fora da igreja quando isso aconteceu. Mas a minha esposa, num dado momento, antes de se converter, antes de se batizar,
ela disse para mim: nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Então foi aí que eu, juntamente com ela, tomamos a decisão de voltar para a igreja. Fomos nesse encontro de casal, e o dia que o pastor Evandro, com a pastora Sandra, estava lá, foi no dia 19 de outubro de 2013. A Esther, ela completaria 1 ano nesse dia. Provavelmente nós não estaríamos lá naquele encontro de casais, porque ela completaria 1 ano, nós faríamos uma festinha para ela, com certeza, e aquele encontro e aquele evento de casais nós não estaríamos presentes lá. Mas coube a Deus levar a Esther com ele, e eu tenho certeza que um dia eu vou ter a oportunidade de encontrar com ela na glória. Porque se não fosse dessa forma, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. O pastor ministrou com a Sandra. No final da ministração eu chamei minha esposa e disse: vamos até o pastor. Eles contaram da dificuldade, vocês devem saber da história do pastor, da Sandra, o tempo que eles levaram para ter um filho. Ele contou toda essa história para nós lá. E nós entendemos e vimos nele a autoridade para que ele estivesse orando por nós. Então a Sandra veio, quer dizer, nós fomos até eles vieram e nós fizemos uma oração ali. E a Sandra, ela perguntou para a Cristiane se a Cristiane já tinha feito a oração do pecador, se a Cristiane queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E nesse dia, 19 de outubro de 2013, a Cristiane tomou essa decisão. E ela disse: eu quero receber a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E a Sandra fez uma oração com ela. E depois dessa oração, a Sandra e o pastor, mais com o pastor Salvador e a Guiomar, que eram pastores lá na Igreja Cristã Família da Penha, oraram junto com a Cristiane. A Sandra impôs as mãos sobre o ventre da Cristiane. E era muito triste, sabe, irmãos, porque depois que você perde um filho, você cria uma expectativa. A segunda gravidez já não é tão boa, você não desfruta tanto daquilo, porque a sua cabeça, ela é cheia de dúvidas, de medo. Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que vai estar tudo bem? Será que vai dar tudo certo? Então a segunda gravidez não foi algo prazeroso para nós. Então a Sandra orou com a Cristiane. E quando nós tentávamos, depois de um tempo, e a Cristiane não engravidava, nós tentávamos outro mês, isso 1 mês, 2, 3, 4, 5, descobrimos essa obstrução da trompa, fomos até um médico, ele nos aconselhou a procurar uma ajuda, e ela falou: vamos à igreja. Ela nem convertida era, eu era desviado, vocês vão entender, porque daí eu vou voltar um pouco e eu vou entrar na minha história. E aí depois que nós saímos de lá do dia 19 de outubro de 2013, na semana seguinte, nós chegamos em casa. A Cristiane veio correndo para mim, me trouxe um testezinho da farmácia, aquele famoso de 1 risca e 2 riscas, vocês sabem, né? E estava positivo. E isso para nós foi um motivo de muita alegria. Principalmente para ela que tinha entregado a sua vida para Cristo naquele momento. E aí Deus se manifesta na vida da Cristiane e mostra para ela que Ele é Deus e que Ele é poderoso e que as coisas de Deus acontecem no momento que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Por isso Ele é Deus. Deus não precisa perguntar nada para mim, não precisa perguntar nada para você, nem para o pastor Evandro, nem para o Zé da Paz. Que, diga-se de passagem, conheço o Zé faz mais de 20 anos, eu acho, da Igreja Cristã da Família lá da Vila Mariana. E Deus se manifesta na vida da Cristiane dessa maneira. De lá para cá, Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a minha casa, me deu esse presente lindo que é a Bianca, que está com 8 meses. A Cristiane, que é uma mulher que eu vou falar um pouco dela aqui. Eu contei a minha história na Igreja da Penha. Um irmão mandou um WhatsApp para mim durante a semana e falou: Marcelo, o seu testemunho é bacana, tal, até que é legalzinho, mas o da Cristiane, esse é tremendo.
Porque o que essa mulher passou ao meu lado, e vocês vão entender, somente Deus poderia ter dado força e ter falado para ela caminhar e continuar, para que nós estivéssemos aqui hoje. Deus me deu uma família, Deus me deu um trabalho, Deus me deu um ministério. Como o pastor disse, hoje eu sou um dos ministros da Igreja Cristã da Família da Penha. Tenho certeza que Deus vai me dar a oportunidade de voltar aqui para ministrar uma palavra para vocês um dia, mas hoje eu vou falar sobre a história da minha vida. Vou tentar resumir um pouco. Conversei hoje, passei a tarde hoje com o pastor Evandro, com a Sandra, com o Dede, com a Dorcas, com a Elaine. Queria agradecer aqui no púlpito a hospitalidade, o carinho, aquela feijoada maravilhosa. A sobremesa que a Elaine fez de abacaxi, gente, vocês têm que pedir para a Elaine levar vocês lá para fazer um almoço lá. Maravilhoso. A Elaine conhece minha irmã de muitos anos, a Dorcas, o Dede, fizeram um seminário no nosso sítio lá no 48. Eu vou tentar resumir e passar as partes mais importantes. Vou tentar não me emocionar, caso eu me emocione, você me perdoe, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Como diria um amigo meu, locomotiva. E você vai ver que não é para menos. Eu vou tentar. Já choramos à tarde. Talvez agora eu não chore. Com 12 anos de idade eu me batizei. Eu conheci a Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico, a IEFA. E eu fui num cultinho da tia Esther, ouvi uma historinha. Comecei a frequentar a igreja. Com 12 para 13 anos eu me batizei. Com 13 para 14 anos, lá no quilômetro, no Paraíso 48, eu fui batizado e recebi o Espírito Santo. Só que eu não tive uma infância muito boa, sou filho de pais separados, não pude ser criado nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Tudo que eu aprendi da vida foi no mundo, foi na rua. E eu dou conselho para quem é pai: eduque e cuide dos seus filhos, porque o mundo não tem nada de bom para ensinar para eles. E com 14 para 15 anos eu não tinha mais condição de ir para a igreja. Eu tive que mudar de casa diversas vezes, ir para vários lugares. Quando meu pai se separou da minha mãe, ela nunca havia trabalhado. Meu pai foi embora, deixou minha mãe com 3 filhos. Nosso irmão mais velho, ele se casou cedo. Ele engravidou uma moça com 18 para 19 anos, se casou cedo. A minha irmã ficou com a minha mãe morando na casa de uma amiga, e eu tive que ir para outros lugares. Sofri algumas coisas, consequências disso. Depois de 14, 15 anos, eu não tinha mais condição de estar na igreja, não tinha mais condição de ir, eu não tinha mais condição, eu tive que mudar para um lugar longe, não tinha como ir. E aí no mundo, na rua, sem dar satisfação para ninguém, sem ter um pai, sem ter uma mãe te cobrando, aos 14 anos eu conheci a maconha. E até que nesse período da vida não era tão complicado. Mas aí fui crescendo, tive que mudar de casa novamente, fui morar num bairro lá em São Paulo, perto do Sesc Interlagos, muito longe, depois do autódromo, um lugar perto do Grajaú, Capão Redondo, um lugar bem feio. Com 16 para 17 anos eu conheci a cocaína e o crack. E aos 19 anos, num lapso, eu estava na casa com amigos, com conhecidos, e num lapso eu fui até a igreja. Levantei de lá, falei, eu vou para a igreja. Falei, vai para onde? Para a igreja. Peguei um ônibus na Celso Garcia, desci em frente à Igreja Cristã da Família, lá no Tatuapé. E hoje nós não temos mais uma igreja lá, é alugado o salão para bola de neve. Desci ali, havia um homem de Deus ministrando lá. E ele falava assim: se você largar as drogas, por amor a Cristo, Deus pode mudar a sua história. Se você largar a mentira, a prostituição, o sexo fora do casamento, Deus pode mudar a sua história. E eu estava sozinho lá no fundo assim. Não sei quantos conhecem lá, hoje eu ouvi falar, nós tínhamos um salão que cabia quase 2.000 pessoas lá. E aí quando ele fez o apelo, eu saí correndo de lá de trás, vim na frente, me joguei de joelho, comecei a chorar, e eu soluçava, e eu chorava como uma criança. E eu falei, Deus, se esse homem, que o que ele está falando aí é verdade, eu quero isso para a minha vida. No dia seguinte eu estava trabalhando. Eu cheguei em casa, minha mãe falou, olha, tem um rapaz aí que precisa de alguém para olhar a lojinha dele lá de R$1,99, que o pessoal entra lá dentro e furta as coisas lá.
Falei, eu vou. E eu comecei a ficar na loja, e a loja me impedia de poder estar lá. Durante o final de semana eu tinha que trabalhar, eu queria estar no culto dos jovens, eu tinha 18, 19 anos. Hoje eu tenho 35 com essa cara de 22. Mas eu tinha 18, 19 anos naquela época. E eu queria estar no sábado lá na igreja, no culto de jovens. Eu tinha um fervor no meu coração, uma alegria no meu coração. Na hora do louvor eu pulava e dançava que nem essas moças maravilhosas aqui que ficam adorando a Deus com o seu corpo em ajora. E eu era eu tinha esse negócio dentro de mim. E eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, eu não quero trabalhar de sábado. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, quero poder estar de sábado na igreja. Aí um irmão da igreja, talvez vocês conheçam, que é o Ailton. Ele trabalha com o Ministério de Adolescentes, esteve aqui acho que recentemente. Teve um day camp, um day beach com os adolescentes aqui, ele veio. Ele falou, Marcelo, tem um amigo meu que precisa de uma pessoa lá para trabalhar com cobrança. Aí lá vai o Marcelo. Fui trabalhar com cobrança. E minha vida cheia de Deus, e eu cheio de Deus ali, eu orava, eu jejuava uma vez por semana, quarta-feira era dia de jejum. Aí eu estava sentado lá na hora do almoço, lendo a Bíblia, e vinha algumas pessoas lá, não vai almoçar? Eu falei, não, eu estou lendo a Bíblia aqui. E tinha uma mulher que trabalhava lá, que ela mexia com as coisas de ocultismo, não sei se era macumbaria, feitiçaria, eu não sei o que era. Eu sei que ela, aí ela passou assim uma vez, e eu estava lendo a Bíblia no dia, e acho que ela, para tirar uma com a minha cara, ela falou assim, o que você está lendo aí? E eu estava lendo um versículo que foi fantástico. Estava escrito assim, e quanto aos feiticeiros, aos idólatras, aos afeminados, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas eu estava lendo. Ela me perguntou. Ela ficou brava, virou as costas, saiu bufando. E aí tinha uma moça que trabalhava lá, que quando eu cheguei o rapaz falou, você vai aprender o trabalho com essa moça aqui. Falei, amém. Cheguei lá, e Jesus ardia no meu coração, fala de mim para ela, fala de mim para ela. E eu, Senhor, como é que eu vou falar? Ela tem que me ensinar. Então eu chegava em casa e o Senhor fazia eu escrever cartas, folhas assim de caderno, desse tamanho, frente e verso. Evangelizando, 2, 3, 4 folhas dessas. Eu chegava mais cedo, colocava embaixo do teclado do computador dela. Ela chegava lá, pegava e lia tal. Menina maluquinha. Ela ficou 3, 4 dias dormindo de barraca na rua do estádio do Morumbi para ver os Backstreet Boys. Quem lembra dos Backstreet Boys? Uma meninada bonita, tal, com os cabelinhos. Não, ia com as camisetas, Falei, essa menina ela é maluca. Eu falei, se essa moça se converter, vai ser uma benção. Enfim, ela se converteu, foi para a igreja, casou com um rapaz lá que é filho do nosso, que era o nosso... a pessoa que cuidava da igreja, que era o Francisco, acho que o Zé da Paz, lembra o zelador lá do Tatuapé, casou com o Fabão, essa moça, a Letícia. O testemunho da Letícia é tremendo, numa outra oportunidade eu conto para você. Ela se converteu de uma maneira fantástica. A mãe dela não queria que ela fosse para a igreja. Eu ligava para saber como ela estava, a mãe dela falava, você me fez perder uma filha, o dia que eu encontrar você, eu vou enfiar a mão na sua cara. E eu falei, Jesus. E um dia nós fizemos uma peça de teatro e ela levou a mãe dela. Ela veio para mim e falou, minha mãe está aqui. Eu falei, que maravilha. Estou bem contente, eu falei. E aí eu participei da peça, fiz uma... Aí na hora do apelo, quem que está descendo a rampa? A mãe dela. Na minha direção. Porque o Sidney chamou todo mundo e falou, agora vamos chamar quem participou da peça, tal, não sei o quê. Se você... Aí ela veio assim, uma japonesinha baixa. O pessoal oriental é sério, né? Então eu olhei para ela. E eu fitei os olhos nela. E eu pensei, ou ela vai chegar aqui e vai enfiar a mão na minha cara, ou o Espírito Santo já quebrou ela no meio. E quando ela chegou mais perto, eu vi que ela estava chorando e as lágrimas escorriam do olho dela assim, ó. E eu falei, o Senhor já pegou ela. E ela me deu um abraço e me pediu desculpa e disse, eu ganhei uma filha, me desculpa, eu não sabia o que eu estava dizendo. Essa moça orava na chuva. Na chuva, porque a mãe dela não queria que ela orava. Aí ela orar no banheiro. Aí a mãe dela acordava de madrugada, via que ela estava no banheiro. Não é para você orar aqui. Ela falou, Marcelo, eu estou orando lá no quintal, lá na chuva, lá atrás. Ajoelhada, ela falou, passa os motoqueiros entregando pizza, eu estou lá, que nem uma maluca ajoelhada. Testemunho de vida dessa moça tremendo. Uma outra oportunidade, liguei para uma moça, falei para ela assim, olha,
estou ligando para você para te cobrar a assinatura do seu jornal. Eu trabalhava para o jornal Estado de São Paulo. Ela falou, eu estou sendo despejada, ela falou. Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel da minha casa onde eu moro, pastor. Você está me ligando para cobrar assinatura de jornal? A gente tem auditoria, tem pessoas que ouvem a nossa conversa para monitorar, para saber se você está falando certo, se você não está falando, se você precisa mudar alguma coisa. E eu nem pensei isso na hora, porque Deus falou, fala do meu nome para ela. Eu falei assim, eu conheço um Deus que pode mudar a sua história e a sua vida. E ela, o que foi? Eu falei, eu conheço um Deus que pode mudar a sua história e a sua vida. Ah, você fala isso porque não sei. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você quer encontrar comigo hoje, no final do dia nós vamos até a igreja. Ela falou, tá bom, eu vou. Eu falei, eu estou com um moletom vermelho, me lembro como se fosse até hoje. Fui até o metrô Santana em São Paulo. Ela desceu as escadas. Um aspecto sujo, ela estava cheirando mal. Ela entrou comigo no metrô, nós fomos até a igreja de Tatuapé. Deus é tão tremendo, que aquele dia era uma quarta-feira. Era o único dia que a igreja abria durante a semana, que era quarta-feira para uma reunião de oração. E ela desceu as escadas e nós fomos até o culto. Essa mesma mulher, que eu falei para ela do amor de Deus no telefone, que eu me encontrei com ela, no mesmo dia, à noite, ela estava de joelho com suas mãos erguidas, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. É isso que Deus pode fazer da sua vida e da minha vida, e é o que Ele quer fazer das nossas vidas. Nos tornar um ganhador de almas, nos tornar pessoas que sejamos diferentes. Porque o mundo aí fora, aqui nós estamos protegidos nesse ambiente, é maravilhoso, louvamos a Deus, ouvimos a palavra, mas o que é de nós do lado dessa porta para fora? Quem é você quando está sozinho, quando ninguém está te vendo? Esse é você, e esse é o seu caráter. Quando você está no seu quarto fechado, sozinho, na frente do computador, da televisão, quando ninguém está te vendo, aquilo que você faz, esse é você. É o que fazemos quando não tem ninguém nos olhando. Então Deus me usava para ganhar vidas. Por que eu abri esse paralelo? Para mostrar a bênção que Deus me usava para ganhar vidas. Eu já não tinha mais problema com as drogas. A droga nunca foi um problema para mim. Eu havia experimentado sim, havia conhecido sim, mas nunca foi um problema para mim. Só que o diabo é inteligente. Ele é mais inteligente do que eu e do que você. Por isso que a Bíblia diz, aquele que esteja de pé, cuide que não caia. Por isso que precisamos vigiar, por isso que precisamos orar. Eu vi ali um post que o pastor falou, que eu estaria aqui à noite e tal, dando um testemunho. E eu vi lá os dias da igreja, segunda, terça, quarta, quinta e domingo. 4 dias fora o dia de hoje. Todos os dias de oração. Que Deus os abençoe, que vocês continuem nesse processo de oração. Porque tudo que Deus fez na história, na Bíblia, é através de oração. É através de jejum. São através de pessoas que pagam o preço. Só que aí aconteceu uma coisa. Numa dessas ligações, que eram para evangelizar, que eram para ganhar almas, eu estava conversando com uma mulher, cobrando também o jornal. Diretora, secretária de um empresário, de uma empresa muito grande lá em São Paulo. Eu não lembro detalhes da conversa, mas antes de ligar o telefone, ela já tinha me dito até a cor da lingerie que ela estava usando. Porque o diabo ele é inteligente. E se ele não podia mais me pegar por esse lado, ele veio sorrateiramente, numa forma linda. Porque aquela mulher era linda, eu a conheci depois. E nesse momento, quando eu a conheci, quando nós saímos, eu fui num lugar, nós nos encontramos, todo mundo falou, eu quero vodka, eu quero cerveja. Sabe o que eu pedi para tomar? Suco de laranja. Ela riu de mim, falou, você não quer tomar leite? Eu chamo sua mãe lá para trazer um leite para você tomar. Me lembro até hoje ela disse isso para mim. Queria que eu bebesse bebida. Eu falei, não, não quero, eu não bebo, tal. Só faltou falar, eu sou crente. Ela pegou um gole de uma bebida alcoólica, colocou na boca e falou, nem se eu te der na boca você vai tomar? Aí eu não... Foi o golpe de misericórdia. E aí eu acabei ficando com aquela mulher naquele dia. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Ela estava com uma amiga. Se beijavam ela e essa amiga. E estava eu com um outro amigo, elas queriam levar a gente para um motel naquela mesma noite. E o meu amigo que não era cristão, não conhecia Deus, ele falou, eu não vou. Ele ficou assustado, ele falou, quem são essas mulheres? Eu nunca vi, nós vamos para um lugar, se faz isso com a gente agora que não conhece, imagine quem é. Se vai te passar doenças, se vai te matar, se vai te... Não vou. E nós não fomos.
Mas ali eu abri uma porta. Porque com esse amigo que eu fui encontrar essas mulheres, ele tinha um cigarro de maconha. Ele falou para mim: ô Marcelo, olha o que eu tenho aqui. Eu falei: pô, legal. A mesma pessoa que estava orando, que estava jejuando, que estava ganhando almas para Jesus. Quando o diabo veio através da imagem, a forma dessa mulher que eu conheci no telefone, eu abri uma porta. E eu só estou aqui vivo hoje porque Deus me deu a oportunidade de conhecer essa mulher aqui, que eu vou falar um pouco agora. Em pouquíssimo tempo eu estava usando drogas muito fortes, cocaína e crack, principalmente o crack. Principalmente o crack. Eu pegava dinheiro da minha mãe, pegava cartão do banco, ia, sacava dinheiro da minha mãe, e ficou um negócio complicado. Numa dessas, fui enviado como missionário para o Piauí em 2001, teve um projeto da igreja, projeto Missões, enviaram alguns jovens, eu fui até o Piauí, um desejo, uma ardência no coração de pregar o evangelho, de ministrar o evangelho, de ser missionário. Fomos até o Piauí, e aí quando eu voltei aconteceu essa situação com essa mulher, como eu disse para vocês. E num dos atos meus de loucura, eu entrei dentro de um ônibus, fui até a rodoviária do Tietê, comprei uma passagem e desembarquei lá no Piauí, em Curimatá. E bati na porta do pastor Salvador, lá de Curimatá. Porque eu estava me acabando aqui. Eu falei: se eu for para lá, eu pego esse dinheiro, em vez de eu ir lá comprar um monte de droga, eu vou comprar a passagem de ônibus e vou até lá. Fico lá não tem droga, tá sussa. Só que, meus queridos, eu aprendi uma lição. Se você tem um problema e algo dentro de você, não adianta você fugir para lugar nenhum, porque o problema está dentro de você. Você pode ir para o outro lado do mundo, se Deus não libertar você, se esse problema, se essa maldição que está dentro de você não for quebrada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você pode ir para onde quiser que seja. É a fuga geográfica, não funciona. Rodei mais de 2.000 quilômetros, parei lá no Piauí. Liguei para minha mãe, falei: mãe, estou aqui no Piauí. Ela falou: fala sério, filho, eu estou trabalhando. Você me liga no trabalho para brincar comigo? E eu passei o telefone para o pastor Salvador, em Curimatá. Foi onde ela entendeu que realmente eu estava falando sério. Morei 7 meses num lugar chamado Desejado. Porque eu não cheguei lá e falei: eu tinha ido há alguns meses atrás como missionário da igreja. Eu estava voltando, fugido praticamente daqui. Fugindo de um problema que eu tinha, numa situação que eu me coloquei. Falei: pastor, está acontecendo isso comigo. Ele falou: Marcelo, não posso colocar você para pregar na igreja. Óbvio que não. Não era nem o que eu queria. E vemos irmãos de um povoadozinho bem distante, onde esse governo do PT começou um programa chamado Fome Zero. Eu morei 7 meses num lugar onde não tinha luz elétrica, aonde não tinha água encanada, aonde não tinha um banheiro. Essas matérias que você vê sobre a seca no Globo Repórter, sabe? Aquelas casinhas feitas de barro com uns arcos de madeira assim com arame. Eu me fui para lá. E eu morei 7 meses lá. E uma vez eu cheguei na inocência e falei assim: onde que é o banheiro? A irmãzinha da casa que me recepcionou fez assim, ó. Fica à vontade, meu filho, escolhe aí o lugar mais tranquilo aí. E a hora que você ia fazer suas necessidades, os porcos ficavam em volta de você, porque eles se alimentavam das fezes. Então você ficava ali agachado naquela situação, e os porcos ali em volta. Papel higiênico? Papel higiênico. Papel higiênico era sabugo de milho. Hein, Zé? Eu fui me esconder num lugar desse. Só que quando eu fui, o pastor Salvador falou: não vai para lá, é perigoso, é cheio de menina, é cheio de mulheres, você é de São Paulo, elas vão ver você falando diferente. Não, pastor, deixa comigo que eu sou o cara. Sou apaixonado por uma moça lá na igreja, não vai dar nada. E eu fui para lá. E aconteceu o quê? Exatamente o que o pastor falou. Começou a acontecer problemas com essa questão das mulheres. De moças de 14, 15 anos entrar no meu quarto onde eu dormia seminua com a parte de cima. Eu tive que voltar de lá também.
Também não vou poder entrar em detalhes, mas a forma com que eu saí de lá também foi um milagre. Porque mataram um jovem com um revólver, esse revólver apareceu na cidade, enfim, é uma história. E quando eu fui embora, a polícia estava atrás do pessoal, me confundiam com um pastor lá que saía com umas meninas e falou que ia voltar para me prender. Uma loucura. Numa outra oportunidade eu conto isso para vocês. E aí, eu voltei de lá. Só que o problema era tão sério, o problema quando está dentro de você e você não o resolve, ele é tão sério, ele é tão forte, que eu voltei do Piauí até São Paulo de ônibus, dá praticamente 36, são 3 dias. Você vê o sol se pôr, abaixar, mais um dia inteiro, o sol se pôr, abaixar, dá quase, não dá 2 dias assim, 48 horas, mas são 3 dias, porque é uma noite, um dia inteiro e uma outra noite. A cada 6 horas o ônibus faz uma parada. Eu tinha conseguido 30, 40, 50 reais para eu voltar me alimentando, que eu pedi para alguns irmãos lá. Para resumir para você, eu voltava nas paradas do ônibus, eu guardava aquele dinheiro, porque na minha cabeça, quando eu chegasse em São Paulo, a primeira coisa que eu ia fazer era buscar mais droga. Então eu me alimentava dos restos de comida que ficavam em cima da mesa, nessas paradas de ônibus, no Grau, essas paradas que tem frango assado, aí para lá para cima do Nordeste já é uns outros nomes, mas eu parava e eu ficava ali sentado. E quando a pessoa terminava de comer, ela levantava e ia embora e eu ficava olhando assim para o lado. Ela deixava um pedaço no esfirra.